Olá! No vídeo anterior, eu orientei sobre o processo de instalação do SPE. Agora, com o SPE instalado, nós vamos fazer a utilização. Vamos ver como que é o funcionamento realmente do SPE, para que ele serve, o que nós conseguimos fazer com ele. Então, como já vimos, SPE está aqui, instalado aqui na minha área de trabalho. Certamente, se você seguir o processo de instalação corretamente, ele vai estar aí na sua área de trabalho e vamos então iniciar o uso do sistema. Já está instalado e configurado com meu usuário e senha, que por sua vez está preso ao meu contrato. Como que eu executo? Um duplo clique aqui, aguardo a inicialização do sistema. Por padrão, o sistema não vai pedir usuário e senha na inicialização, não pede usuário e senha durante o processo de envio e tal. Só pede aqui nas configurações e conectividade. Já inserimos aqui, uma vez inserido, normalmente não vai ter necessidade de inserir novamente, ok? Então, essa é a tela inicial do SPE. Então, aqui nós temos uma série de opções de atalho que nada mais é do que o atalho para as funções que a gente vê aqui no menu Arquivo. Então, até para que o vídeo não fique extenso demais, eu não vou passar a fazer todas as atividades possíveis no sistema, nós vamos nos ater ao processo básico de cadastro de remetente, cadastro de destinatário e fazer remessas tanto de cartas quanto telegramas. E também ver algumas funções de cadastro de modelo, senão o vídeo pode ficar extenso demais. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui sobre a utilização do sistema, você consegue aqui nesses tópicos do menu ajuda. Então você tem aqui nesse menu orientação sobre todo o processo de funcionamento do sistema. Tudo está aqui. Outra coisa, aqui no site, como eu disse no vídeo anterior, você tem o manual do SPE, o manual completo, com todas as telas, todas as funcionalidades. Então, por aqui, você vai conseguir ver o funcionamento total, integral do SPE. E tem um outro manual, materialzinho bem interessante aqui, que é esse FAQ. Esse FAQ ele é muito bacana, por quê? Nele você vai encontrar os principais erros, as principais dúvidas sobre o funcionamento do sistema e qual é a solução necessária. Então, por aqui, você não precisa conhecer profundamente o computador, saber sobre funcionamento interno e tudo. Só dá uma lida no FAQ que por aqui você resolve a maioria dos problemas do SPE. A maioria. Confesso que recorro a ele algumas vezes quando tem aí alguma dúvida um pouco mais complexa, mas o sistema funciona muito bem, é muito estável, muito tranquilo. Já adianto que não é perfeito como nenhum sistema é, mas é extremamente funcional e muito eficaz. Como eu disse na primeira gravação, o propósito do SPE basicamente é gerar cartas e telegramas, onde o cliente, o usuário, ele vai aí do conforto do seu escritório, fazer o cadastro das mensagens e a transmissão delas como se fosse um e-mail. Então, os correios vão pegar esse documento, receber ali a informação eletrônica, imprimir e fazer a entrega física ao destinatário. O que se pode enviar pelo SPE? Correspondências escritas na modalidade de cartas ou telegramas, tanto Brasil quanto para o exterior. O que não dá para se fazer no SPE? Não há como fazer a inclusão de nenhum anexo do que você vai enviar. Então, se você precisa ter um documento ali que você imprimiu, assinou e escanear, por exemplo, para anexar, não é possível fazer isso no SPE. Existem sim formas de se cadastrar uma imagem dentro do sistema, mas basicamente é para envio ali como cabeçalho ou rodapé. É a única forma possível de fazer uma inserção de uma imagem, mas é uma imagem limitada a 3 linhas, com configuração bem básica, então não há como anexar documentos ao SPE. Então é só mesmo a transmissão daquele texto escrito e que você possa fazer a transmissão totalmente eletrônica sem a necessidade de incluir nenhum anexo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos dizer para o SPE quem vai ser o nosso remetente e quem serão os nossos destinatários. Não há necessidade de eu fazer cadastro prévio disso, mas eu posso fazer e ter ali já tudo cadastrado para quando eu for fazer o envio. Ou posso também cadastrar tanto o remetente quanto o destinatário na hora de fazer a transmissão. Como é feito isso? No menu Arquivo,
eu tenho aqui todas as opções. Então eu vou começar pelo cadastramento de um contato. O que é um contato? Um contato é um remetente, um contato é um destinatário ou um contato é um grupo de destinatários. Para que serve esse grupo? É quando eu preciso ajuntar um certo número de pessoas seguindo uma característica específica. Por exemplo, grupo dos aniversariantes do mês de março. Então, eu criaria esse grupo, aqui em novo grupo, e vincularia todos os destinatários. A vantagem disso é que, se houver a necessidade de eu fazer uma transmissão de uma mensagem, seja carta ou telegrama, para esse grupo de pessoas, ao invés de buscar cada um dos destinatários, eu busco o grupo e faço a transmissão para eles. Mas, vamos então nos ater ao remetente e ao destinatário. O processo de cadastro é bastante simples. Venho em novo remetente, me abre a tela onde eu vou incluir as informações. Note que nós temos campos com fundo branco e campos com fundo amarelo. Os com fundo amarelo são obrigatórios, com fundo branco opcional. Então eu vou chamar esse daqui de remetente de teste número 1 e vou inserir o CEP desse remetente. Insiro o CEP e faço a captura do endereço. O SPE vai até a base de CEP dos Correios, localiza o CEP e aqui eu vou ter que inserir basicamente o número e algum complemento desse imóvel, se for o caso. Feito isso, clico em confirmar. Prontinho, o meu remetente de teste número 1 já está cadastrado. Agora eu vou ao meu destinatário. Então eu vou pegar aqui, destinatário, novo destinatário e a mesma coisa. Vou chamá-lo de destinatário de teste número 1. Vou selecionar o CEP dele. Diferentemente do remetente, quando eu inseri aqui o CEP do destinatário, ele não preencheu o endereço. Mas é porque não é limitação entre ser remetente ou destinatário. Mas como o meu remetente, eu inseri um CEP de Belo Horizonte tem CEP por rua. Então ele já reconheceu a rua, bairro, cidade, reconheceu tudo. No caso dessa cidade, que é Paraupeba, ela é um CEP único para a cidade inteira. Logo, a rua vai ter que ser preenchida manualmente. Então vamos chamar aqui de rua principal. E o número é 123. Confirmo, o meu destinatário já está incluído, assim como o meu remetente. Vou sair dessa tela aqui. Então, esse menu aqui, contato, ele é basicamente para você cadastrar remetente e destinatário. Esse aqui, novo telegrama, é para eu iniciar a transmissão de um novo telegrama, na modalidade nacional ou internacional. Nova carta, para eu iniciar a remessa de uma nova correspondência, também na modalidade nacional ou internacional. E aqui, modelo de documento e modelo de bloqueto. Para que serve essa opção? Modelo de documento é para eu criar um documento sobre o qual vai ser baseado a transmissão das minhas remessas. Então, eu vou acessar aqui esse modelo. Eu vou acessar aqui esse modelo e eu vou criar um novo modelo. Qual que é a vantagem de eu ter um modelo de documento cadastrado no SPE? A vantagem de se ter modelos é a seguinte: toda vez que você for fazer uma transmissão, uma remessa, e você tem um texto devidamente padronizado, é um texto muito comum que você manda para vários destinatários, você cria esse modelo, porque todas as vezes que você for fazer o envio, ao invés de digitar esse texto, você vai escolher esse modelo e o seu texto vai ser inserido. Então eu vou chamar isso aqui de modelo Loren, que é um modelo baseado em Loren Y, e vou colocar o texto do meu modelo aqui. Ok? Criei o modelo, coloquei o texto dele aqui e vou completar com mais um pouquinho de informação do meu texto. E vou salvar o meu modelo. Confirmo. Está aqui o modelo chamado Loren
e aqui está o texto contido nesse modelo. Se eu quiser criar um novo, a mesma coisa, clico em novo e repito o processo. Para editar o modelo, seleciono e mando editar. Prontinho, modelo criado, eu clico em confirmar, o meu modelo está salvo aqui no sistema. Uma outra opção aqui é para modelo de bloqueto. Isso é para remessas de boleto bancário no padrão FEBRABAN. Então, também por aqui, primeiro você teria que habilitar aqui em configurações, permitir a utilização de bloquetos em cartas. Tá vendo? Eu marco essa opção para que o sistema me permita enviar bloquetos em cartas. O que acontece? Quando eu marco essa opção, eu posso criar aqui um modelo de boleto em padrão FEBRABAN. Quando eu quiser fazer uma transmissão, eu seleciono esse modelo e os Correios vão imprimir esse boleto bancário e pode ser pago, usado o código de barras, inclusive, para ser pago aí na rede bancária. Então é um processo um pouco mais incomum e eu não vou abordá-lo aqui, mas está bem descrito no manual. Então vamos nos ater apenas ao modelo de documento que nós cadastramos aqui. Modelo de documento, meu modelo está aqui, ok? Vamos dar então continuidade. Eu já tenho um remetente cadastrado, já tenho um destinatário cadastrado. Então vamos começar a transmissão. Primeiro, o envio de uma carta para no Brasil. Vamos fazer uma carta modelo nacional. Vamos nos ater às atividades mais corriqueiras do sistema. Nova carta modelo nacional. Assim como no e-mail, a tela é muito parecida com aquele antigo Outlook Express, um gerenciador de e-mail do Windows, onde eu tenho que selecionar basicamente remetente destinatário, o texto da mensagem e o assunto. Então eu vou primeiro colocar aqui o assunto, que é a identificação, é o teste número 1. Aqui, se eu tiver alguma imagem de cabeçalho ou rodapé, eu seleciono elas por aqui, para que isso seja impresso no meu texto. Então eu vou inserir aqui como cabeçalho uma mensagem de ano novo e como rodapé também uma mensagem de ano novo. Essas mensagens elas só estão disponíveis no seu contrato se forem previamente cadastradas e validadas pelos Correios. Aqui eu seleciono os adicionais que a minha correspondência vai ter. Os únicos possíveis são aviso de recebimento ou no caso do boleto de cobrança, que é aquele caso mais específico. As cartas enviadas via SPE, elas são obrigatoriamente registradas, não há possibilidade de fazer uma carta simples via SPE. E há a possibilidade do aviso de recebimento. Aqui eu posso escolher uma dessas três fontes para impressão da correspondência, o padrão é o Arial, um desses três tamanhos, o padrão é o 9, e um desses três estilos, o padrão é o normal. Então vamos manter como padrão. Aqui eu vou marcar que eu quero o aviso de recebimento, que é a confirmação da entrega da correspondência. Venho na aba remetente. Eu posso escolher aquele remetente número 1 que eu cadastrei previamente, ou eu posso vir aqui e incluir um novo remetente dessa correspondência. Então agora eu vou fazer um teste usando o remetente cadastrado. Marco ele aqui, clico aqui para ele ser incluído na lista de seleção, clico em confirmar a seleção. O meu remetente com todos os dados aparecem aqui preenchidos. Se eu quisesse cadastrar um novo remetente, bastaria eu preencher os dados, ele apareceria, já estaria preenchido aqui. Se eu preencher e clicar aqui em cadastrar definitivamente, esse remetente que não estava cadastrado, ele se torna um remetente efetivo da minha base de dados. Se eu não fizer isso, ele não vai ser cadastrado. Eu vou conseguir transmitir para ele, mas ele não será armazenado na minha base de dados. Pulo aqui agora para a aba destinatário. Eu posso clicar aqui ou posso simplesmente ir seguindo a seta, que ele vai indicando qual é a próxima tela, ok? Então eu vou, no caso do destinatário, eu não vou selecionar o que eu havia cadastrado. Eu vou cadastrar um novo destinatário, esse é o destinatário de teste 2.
O CEP dele vai ser um CEP de Belo Horizonte, onde eu insiro e mando capturar o endereço. Grande vantagem do SPE, você não consegue fazer um cadastro sem um CEP válido. Então, de cara, você já consegue uma validação de todos os seus endereços. Esse é o destinatário de teste 2. Eu quero armazenar esse destinatário na minha base definitivamente. Então, eu clico aqui, cadastrar definitivamente, e ele me pergunta: tem certeza que deseja criar um novo destinatário? Clico em OK. Pronto. Esse destinatário ele já está pronto e cadastrado na minha base. O que eu faço com ele agora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar em incluir na lista de destinatário, que é esse arquivo aqui, que relaciona todas as pessoas para quem eu estou mandando essa carta. Isso mesmo, eu posso mandar várias cartas de uma vez para vários destinatários diferentes. Lembrando que vai ser o mesmo modelo de mensagem. Então, vou vir aqui, incluir na lista de destinatário. Ele me diz, confirmado. Olha aqui, o destinatário 2 aparece incluído aqui. Vamos selecionar o destinatário 1 também e mandar a mesma carta para ele. Clico aqui, olha o destinatário 1 que eu havia selecionado, clico em incluir, confirmo seleção e ele já adicionou ele na lista de destinatários. Dou um OK, venho na minha lista, destinatário 1 aqui. Prontinho, vou mandar só para esses dois destinatários. Então, seguindo aqui o fluxo, vou vir até a lista de destinatários e agora vou na mensagem. Esse é o campo onde eu vou escrever o que eu quero mandar para o meu destinatário. Então, eu posso vir aqui e escrever qualquer coisa, que é o que eu quero mandar para ele, que isso será impresso e entregue pelos correios. Note que à medida que eu vou escrevendo aqui, essa barrinha de seleção aqui, ela vai aumentando. Olha para você ver, à medida que eu escrevo, ela aumenta. Por que disso? Porque é o seguinte, diferentemente do telegrama, que é cobrado por página, a carta você tem um valor fixo por ela. Então, como você tem um valor fixo, ela não vai aumentar, o preço dela via SPE é um preço específico para a carta com registro e outro preço específico para a carta com registro e aviso de recebimento, independente do tamanho do texto. Porém, você tem uma limitação de texto, que aqui vai dar basicamente quase uma folha de ofício inteira. Lembrando que à medida que você digita, aqui, chegou no final, pronto, você não consegue mais inserir dados. Opa, eu havia cadastrado um modelo, mas para essas pessoas aqui eu vou incluir o modelo da remessa que eu estou mandando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui que eu quero uma remessa baseada em modelo. Vou vir aqui. Olha o modelo que eu havia criado. Se eu tiver mais de um, eu vou ter todos eles aqui aparecendo. Eu escolho o modelo, eu quero o modelo Loren, confirmo. E o modelo que eu escolhi para essa remessa, ele aparece aqui com todo o seu texto. Se eu quiser manter somente esse texto, eu mantenho, ou então eu posso vir aqui e editar o meu modelo, ou seja, mantenho o que já estava pronto e incluo mais alguma informação. Segue correspondência modelo Loren. Prontinho. Esse é o texto da minha mensagem. O que eu faço agora? Não vou ter mais nenhuma edição, não tem mais nenhum destinatário, é isso que eu vou mandar. Clico aqui em confirmar. E a minha correspondência está pronta para ser enviada. Ela aparece aqui em documentos a enviar. À medida que você vai alimentando o seu sistema, essas pastinhas aqui elas vão ganhando alguns conteúdos. Aquilo que eu tenho pronto, mas ainda não foi transmitido, ainda não foi enviado, ele aparece aqui, ó, prontinho para ser enviado, em documentos a enviar. Enquanto ela estiver aqui em documentos a enviar, eu posso editá-la, posso incluir itens, excluir itens. Depois que eu transmito, é que ela aparece aqui em mensagens enviadas. Então está aqui. Se eu der um duplo clique nela aqui, ele vai abrir essa remessa para eu fazer alguma edição nos dados que eu tenho nessa remessa. Se eu quiser alterar qualquer coisa, altero e depois eu confirmo. Não vou fazer, vou clicar em cancelar. Então vamos fazer a transmissão dessa correspondência. Como que eu transmito ela? Ela está aqui em documentos a enviar, clico e venho aqui no botão postar ou
venho em arquivo e mando postar, ou clico aqui. Marquei, então vamos postar essa correspondência. Nesse momento, o sistema vai ao nosso servidor, faz todas as análises da correspondência. O que é importante sobre esse ponto aqui? Quanto mais correspondências você tiver em um lote, que isso aqui é um lote, né? Quanto mais correspondências você tiver em um lote, maior será o tempo de envio da transmissão. Principalmente se você fizer lotes muito grandes, aí no final de tarde é muito comum a nossa rede estar um pouco sobrecarregada e o processo pode demorar um pouco. Então o interessante é, se for lotes grandes, procure fazê-los um pouco mais cedo e tal, para você não ter esse problema aí com a demora na transmissão. Se eu clico aqui em enviar dados apenas para orçamento, o sistema ele vai levar os dados dessa remessa até a minha base, calcular o preço e trazer a informação de valor. Se eu não marcar e clicar em confirmar, ele vai fazer a transmissão efetiva dessa correspondência. Não quero só orçamento, então vou transmiti-la. Clico em confirmar. O sistema inicia o processo de compactação da correspondência para fazer a transmissão. E tudo isso bem transparente aqui, e o processo de comunicação, transmissão, tudo vem mostrando aqui na tela o que está sendo feito. Gravando o recibo. Prontinho, as minhas duas correspondências, elas foram transmitidas. Aqui eu tenho esse recibo, que é o comprovante da minha remessa. Eu posso imprimir, eu posso salvar esse recibo, ou eu posso simplesmente sair, que ele vai ser salvo, já armazenado dentro do meu ambiente, para eu consultar a qualquer momento que eu quiser. E aqui tem a identificação das correspondências que eu transmiti. O identificador dela, no caso aqui, aparece teste porque eu usei um contrato usado especificamente para testes. Mas no seu caso, quando você fizer uma transmissão usando o seu contrato real, esse identificador é o número de registro da correspondência que vai lhe permitir fazer o rastreamento dela. Aqui vem o nome do remetente, o nome do destinatário, o assunto da correspondência, quanto ela custou e se ela tem aviso de recebimento ou não. Se eu tiver vários operadores cadastrados no sistema, o nome do operador também apareceria aqui. O mesmo acontece com a segunda correspondência. E aqui embaixo vem os dados da autenticação dessa correspondência por certificação digital. Se eu clicar aqui em salvar, o sistema vai me dar uma opção de exportar esse arquivo em alguns formatos, como PDF, CSV, HTML, TXT ou um QRP. Mas eu não vou fazer isso, não há necessidade, porque isso fica armazenado dentro do sistema para consultas posteriores. Então vou sair aqui, prontinho, minha correspondência ela estava aqui em documentos a enviar. Depois que eu faço a transmissão dela, ela cai aqui, olha, em mensagens enviadas. Note que eu tenho duas correspondências nesse lote enviado. Isso aqui ela é separada por lote. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai mostrar cada uma das correspondências referente ao lote. Então a primeira do remetente, esse para esse destinatário. A segunda desse remetente para esse destinatário e aqui o texto de cada uma das correspondências. Se eu quiser visualizar o recibo dela, eu posso clicar aqui, mandar imprimir, ele imprime a visualização dessa correspondência, tá vendo? A forma como ela seria entregue aparentemente, então é uma visualização básica, ou eu posso pegar o recibo dessa correspondência para puxar como relatório. Aqui está o recibo da minha correspondência, posso listar todos aqui, tá? As minhas duas correspondências, clico aqui em conjunto, ele mostra aquele recibo inicial da correspondência. Então, não há necessidade de uma impressão prévia disso, salvar e tudo, porque a qualquer tempo você pode resgatar isso dentro do seu próprio SPE. E ele vai ficar aí até que, se algum dia você apagar o banco de dados do sistema. Porque como se trata de uma base local, ela não tem uma limitação de tempo para armazenar. Ela está salva no seu computador e está armazenada aí para você consultar a hora que precisar.
O que são essas outras pastas aqui? Mensagens pendentes é quando você tenta fazer algum envio de mensagem e ela tem algum erro. Principalmente é muito comum isso quando você tem erro de CEP em bases que você importou para dentro do sistema. Através daqui, ó, importação de contatos, você pode importar uma base de destinatários, um mailing, dentro de um layout específico, que é esse layout aqui. Só que você perde a vantagem da validação dos CEPs. Então, se você importou uma base e ele tem algum CEP errado, quando você faz a transmissão e tenta transmitir esse CEP na hora da validação, ele realmente vai ser criticado e essa mensagem cai aqui para você fazer a correção. E as mensagens com erro é quando há erro no processo de transmissão. Aí você tem que, ao invés de tentar enviá-la novamente, você clica nela e tem uma opção aqui que é o buscar recibo, que é essa opção aqui, que ele vai tentar fazer a transmissão novamente dessas mesmas mensagens. Uma outra forma de você ver se ela foi transmitida corretamente é entrar no ambiente do Telegrama, entrar aqui com seu usuário e senha e buscar pelo relatório da transmissão, ok? Então, prontinho. Consegui enviar uma carta. Eu vou repetir agora o processo com um telegrama. Você vai ver que o processo é exatamente igual ao da carta. A única diferença é que no telegrama você não tem uma limitação da quantidade de texto. Haja visto que o telegrama, ele é pago por página. Então, quanto maior o texto, maior será o valor do seu telegrama. Mas não há limitação, igual acontece com a carta. Procedimento exatamente o mesmo da carta. Clico em arquivo, novo telegrama. Vou fazer também um exemplo nacional. Mesmo modelo, mesma forma. Seleciono o assunto. Eu vou ser um pouco mais ágil aqui, até porque o processo é muito parecido. Nesse caso, eu não vou colocar imagens de cabeçalho e rodapé, só vou colocar o assunto ali. Aqui são os serviços adicionais do Telegrama. Cópia do telegrama é para que eu receba uma outra cópia, um outro telegrama exatamente igual a esse que eu estou mandando, para efeitos de comprovações legais. E a confirmação é para eu receber um outro telegrama dizendo quem e quando recebeu esse telegrama que eu estou fazendo o envio agora. O pré-datado é para eu escolher uma data que eu quero que o meu telegrama seja entregue. Obviamente, essa data só permite dias úteis. Se você escolher uma data que cair num feriado ou um final de semana, ele vai ser entregue no dia útil seguinte, geralmente pela manhã. Então, não vou escolher nenhum desses adicionais, só vou manter aqui a cópia e o pedido de confirmação. Mesma coisa, seleciono um remetente, vou selecionar aqui, ou não é o remetente que eu quero. Na verdade, quem está mandando essa remessa é o remetente de teste número 2. Então, venho aqui. Remetente de teste 2. Vou inserir o CEP desse remetente e vou buscar o endereço dele. O CEP estando correto, o sistema já retorna para mim a informação relativa ao endereço. Mesma coisa com o destinatário, eu posso clicar aqui em cadastrar definitivamente, que esse remetente ele será armazenado de uma vez na minha base de dados. Se eu não fizer isso, ele vai servir apenas para esse envio e eu não vou conseguir selecioná-lo. Caso eu vá utilizá-lo novamente em uma outra remessa, eu teria que refazer o processo de busca. Vou clicar em cadastrar definitivamente e agora eu vou selecionar o meu destinatário. Vou mandar esse para o destinatário número 1. Clico em incluir, confirmo e ele já adiciona esse destinatário na minha lista. Ele aqui já está incluído, então não preciso selecionar outro destinatário, agora eu vou apenas selecionar a minha mensagem. Nesse caso, eu não vou usar modelo igual eu usei da outra vez. Então, não vou marcar a opção e vou escrever. Segue um telegrama de teste. Note que ele não tem aquela barrinha de preenchimento igual tinha a carta. Por quê? Como eu disse, o telegrama ele não tem
um tamanho limite. Você vai pagar à medida que você for complementando o número de páginas. Então, esse telegrama com um texto desse aqui, certamente não ultrapassará uma página. Então, prontinho, minha mensagem está inserida, não vou digitar mais nada. Clico em confirmar. O meu telegrama está aqui, em documentos a enviar. A mesma coisa do procedimento do envio de carta. Eu vou marcar o telegrama e vou clicar aqui em postar, que é o processo de postagem, ou vir em arquivo e clicar em postar. Ele vai iniciar o processo de transmissão e vai fazer o envio desse meu telegrama. Nesse caso, eu vou enviar essa carta só para orçamento, só para você ver quanto custa esse documento e posteriormente eu faço o envio dele. Marco aqui, clico em confirmar. Prontinho, ele está fazendo o processo de compactação, calculando. Olha aqui, ele leva essa mensagem até o nosso ambiente. Note que o identificador veio em branco. Por quê? Porque essa remessa não foi transmitida. Ela foi enviada até o nosso servidor apenas para efeito de cálculo de valor. Então, essa mensagem com cópia e com confirmação de entrega, ela custaria R$ 24,52. Então, eu vou sair aqui do recibo. O meu telegrama continua aqui em documentos a enviar. Por quê? Depois que eu busquei o preço dele, eu posso resolver fazer a edição, alterar qualquer coisa. Então, ele continua pendente do envio, ele só teve mesmo o orçamento. Então, agora eu vou postá-lo efetivamente para ele ser transmitido e finalizado. Clico aqui. Novamente, continuando o processo, confirmo que eu quero transmitir efetivamente essa mensagem. Ele me informa o seguinte: como o Telegram ele tem um prazo muito sensível, ele sempre avalia o horário e a data que você transmite e sempre dá uma informação calculando o prazo de entrega. Então, como nós estamos já num horário avançado, que não se permite mais a entrega no mesmo dia, ele dá um aviso: olha, o telegrama postado com esta advertência. O telegrama será entregue um dia útil após a data solicitada, ou seja, o telegrama ele geralmente é para ser entregue no mesmo dia. Como ele não pode mais ser entregue hoje, ele vai ser entregue no dia útil seguinte. Dou um OK. E tá aqui o meu telegrama. A única coisa diferente do recibo anterior é o identificador, que dessa vez ele aparece porque eu transmiti efetivamente essa mensagem e ela será entregue ao destinatário. Clico em sair. O meu telegrama que estava aqui em documentos a enviar não está mais. Ele caiu aqui em mensagens enviadas. Olha ele aqui. Clico 2 vezes e aparece aqui que é um serviço de telegrama. Vendo até pelo ícone aqui, ele mostra um ícone diferente da carta. Esse é o ícone do telegrama. Esse é o ícone da carta. Ele é um telegrama, segue um telegrama de teste com esse texto enviado desse remetente para esse destinatário com esse assunto, e esse é o número do protocolo da transmissão. Então, esse é o SPE. Existem outras funções aí dentro do sistema. Uma delas é a de rastreamento, que é uma função onde permite você rastrear as correspondências diretamente dentro do sistema. Mas essa função está passando por um ajuste, então nós não vamos testá-la, porque nesse momento ela não vai funcionar. Então, nós vamos aguardar o ajuste. Posteriormente, através daqui do botão rastreamento, você busca
a informação, busca o objeto que você quiser e manda fazer o rastreamento dele. Ele busca os dados desse objeto no nosso servidor e retorna com a informação do rastreio desse objeto. Como eu disse, é uma função que está passando por um ajuste, então ela nesse momento ela não vai funcionar corretamente, mas posteriormente, em próximas atualizações, a tendência é que ela funcione aí bem efetivamente, ok? Ele abre, normalmente no rastreamento, ele abre aqui a página do Telegrama com a informação do rastreamento. Como eu disse, ele está apresentando um erro porque a função está passando por um ajuste. Então, nesse momento, ela não vai funcionar, correto? Então, vou parar por aqui e recomendo o uso aqui do menu de ajuda e também do manual do sistema que está disponível aqui na página de download do SPE Escritório. Sempre de olho nessas informações, você vai conseguir utilizar, conhecer bem o sistema, resolver os problemas mais básicos. As outras funções no manual explica tranquilamente, mas as funções básicas do SPE são essa: cadastro de remetente, destinatário e o envio, tanto de carta quanto telegrama. Uma vez transmitido aqui, a carta ela vai para os Correios eletronicamente e os Correios vão fazer a entrega dessa correspondência fisicamente ao destinatário e, posteriormente, o aviso de recebimento volta para o remetente também fisicamente. Então, vou encerrar, fecho aqui e muito obrigado.